Olá, queridas flores e brotinhos. Estou aqui, uma companhia maravilhosa para a gente conversar sobre uma série de dúvidas que eu tenho certeza que você tem, ou sua mãe tem em relação à sua alimentação, ou você tem em relação à alimentação do seu filho. São aquelas questões que, em geral, vão afetar a gente quando a gente está pensando numa transição para uma alimentação viva, vegana, uma alimentação baseada em plantas, tá bom? Que é o tema central da nossa conversa aqui, né? Sempre no Culinária Viva. Gabriela Chaves, nutricionista geral, clínica geral, quer dizer, uma pessoa incrível, de um astral maravilhoso, que vem hoje, com toda generosidade, responder pra gente uma série de perguntas que vocês fazem para mim, mas vocês têm que fazer para ela. Tá bom? Oi, Gabi, quer dar um alô, se apresentar, falar oi? Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. É uma honra poder dividir aqui, né? Eu sou nutricionista. Eu me apresentei, até falei para a Ju. Primeiro que é o máximo, tá? Com a alimentação viva. Eu me apresento como clínica geral, porque hoje, o fato de eu trabalhar com pacientes muito graves, eu não vejo medo de qualquer situação. Eu trabalho com a saúde. O diagnóstico, hoje a gente está empenhado em encontrar um diagnóstico, né? Mas não está empenhado em buscar saúde. Então, a saúde, ela é para todos. Uma alimentação, uma mudança no estilo de vida, uma alimentação saudável é bom para todo mundo, para qualquer situação. Pode ser por uma síndrome de Cushing, pode ser por um câncer, pode ser por uma diabetes ou por uma baixa imunidade. E é por isso que eu me apresento assim. Muito obrigada, muito obrigada. Que delícia, né? Bom, assim, né? Sentir que está empoderada desse conceito, né? Já viu muitos casos, sabe que a coisa funciona. Que bom, Gabriela, ter você com a gente, porque, bem, eu trabalho com alimentação viva há 15 anos, né? A partir da minha mudança alimentar, sempre fui, assim, estudando com outros praticantes, sabe? Nunca tive de verdade, nunca tive uma orientação muito de perto de um nutricionista que me dissesse o que eu devia comer o quê, né? E não sou nutricionista, né? Sou bacharel em Direito e aprendi a ensinar a culinária viva, né? De um jeito muito afetivo, muito criativo, para que as pessoas possam desenvolver as suas potencialidades, para que elas não precisem ficar limitadas em receitas, sabe? E aí, assim, que elas possam agir criativamente e descobrirem que elas são livres para fazer suas comidas, como na vida, né? Assim, né? Uma vida sem receitas. E que não tem, né? Aquilo que serve para um não é o que serve para o outro. Quando você fica muito amarrado numa receita, você fica, e aí? Se troca, você não tem um ingrediente. Tem muita gente que assiste, gente que está vivendo em outros países, né? Então, é desse jeito. Bem, aquela pergunta que não quer calar, né? Eu sei que a gente, assim, tá aqui nessa visão da promoção da saúde através dos alimentos. Se você dá o combustível certo, seu carro funciona bem, né? Se o seu carro é álcool, você coloca gasolina, se é diesel e você coloca álcool, etanol, ferrou, né? E a gente vive dando combustível errado esperando o resultado certo. Coisa que só dá em gente. E aí... assim, eu tenho algumas perguntas que as pessoas fazem para mim e que eu acho que é muito importante quando a gente tem alguém mais técnico que possa responder, né? Estamos aqui olhando para as pessoas que procuram a alimentação viva, me procuram porque estão buscando uma transição para uma alimentação baseada em vegetais, né? Sobretudo em vegetais crus. E tem aquelas perguntas tipo, a fatal aonde eu vou obter a proteína que eu preciso? Então, vamos lá, gente. A primeira coisa que eu começo dentro de uma consulta é sempre questionando o paciente. O que você quer do alimento? Você quer energia. É através da energia do alimento que eu retiro energia para produzir minha energia. A minha energia vem da energia da comida. Isso é fácil. Se você comer um bife, ou se você comer uma batata doce, ou comer um McDonald's ou um arroz, ou uma maçã. Então, quanto mais biofóton, mais energia, mais elétrons você retirar deste alimento, mais energia você terá para um corpo equilibrado funcionar. Então, eu tenho 300 mil enzimas metabólicas. Eu tenho muitas enzimas digestivas, mas eu preciso de energia para que elas estejam funcionando a todo vapor. Uma proteína, a
animal tem os 8 aminoácidos essenciais. Só que ela tem 24 aminoácidos, sendo que dos 24 aminoácidos, 8 são essenciais. Uma proteína vegetal, ela pode variar entre 9 e 12 aminoácidos, sendo que desses 9 a 12 aminoácidos, nós temos os 8 aminoácidos essenciais. A indústria se apoderou e usou esse merchan, porque é verdade. O frango, o bife, o porquinho, eles têm os 8 aminoácidos essenciais nas quantidades necessárias para um bom funcionamento do organismo. Então, se você almoçar e tiver um bife, você já tem a quantidade suficiente de aminoácidos essenciais. Diferente do arroz. O arroz tem os 8, mas, na verdade, ele não tem 8, ele tem 7,5, porque o 8º aminoácido dele, chamado lisina, não é 100%, ele tem 50% de lisina. Então, ele é incompleto dentro da nossa visão, né? Comparado a um bife. E se a gente for pegar o feijão tem os 8 aminoácidos essenciais, só que o 8º aminoácido dele, a metionina, não é completa, só tem 50% de metionina. Quando você junta o arroz com o feijão, o arroz tem o dobro de metionina e o feijão tem o dobro de lisina. Então, o que dentro da natureza, dentro dessa alimentação baseada em planta, quando o meu paciente chega no consultório e fala assim, menino, vou te contar um segredo. Você vai cair duro, mas arroz é planta e feijão também. Que as pessoas não, porque eu só como verde, porque eu não como carboidrato. Não, arroz é planta e feijão saiu da terra, é planta. Então, nós, brasileiros, tínhamos e temos ainda a melhor alimentação mais completa do planeta. Arroz com feijão, que o brasileiro vem tirando, que ele vem substituindo, que ele vem com medo de engordar, que ele vem com as dietas da moda, paleolíticas, enfim, tem muitas dietas, não estou questionando qual, mas ele retirou isso do prato dele. Ele ficou com fome e ele teve que encher o prato dele de uma proteína animal, até para saciá-lo, porque deu fome nele. Sendo que se ele comesse prato de arroz com feijão, ele teria L-carnitina perfeita, ele teria músculo e ele teria os aminoácidos essenciais. E só para terminar essa primeira pergunta, eu disse que eu quero a energia do alimento para gerar energia. Se o meu alimento, uma maçã, ela tem muita energia, né? Se for orgânica, ela tem muita pectina, ela tem muito ácido málico, ela tem muita vitamina. Então, o corpo não gasta energia para poder receber energia. O corpo só recebe energia. Mas se eu der uma maçã, tá, com agrotóxico e pesticida, eu vou gastar um pouco da minha energia para receber essa energia para tirar o veneno da maçã. Então, essa conta fecha, mas eu gastei energia para tirar veneno. Agora, se eu dou um bifinho, se eu morrer, eu vou para debaixo da terra. Se eu falecer minha família inteira, porque os fungos vão me decompor. Os bichos mortos, eles não têm essa fonte de energia, esses biofótons, essa energia viva, essa energia de funcionamento. Então, eu estou dando pouca energia com nitrito, nitrato, sulfato e glutamato e todas as químicas para conservar esse bicho morto. Dentro da Fiocruz, já participei de análise, onde 100 gramas de uma carne moída crua tinha 100 milhões de bactérias. Após o cozimento dela, tinha 300 milhões de bactérias. Será que vocês têm ácido clorídrico para matar essas bactérias que estão se proliferando nesse bichinho morto? Será que esse é o melhor caminho? Consumir exageradamente aqui, não é para ninguém ficar rico, mas é um pensamento. Nós, sem saúde, na doença, será que a proteína animal vai nos dar aquela energia que a gente precisa? É isso. Qual é o dos aminoácidos essenciais? Dos aminoácidos? Eles são construtores, eles formam proteínas, nanoantenas, receptores. Dentro do nosso organismo, nós temos as células. Mas elas fabricam, elas têm muitas funções.
E essas células precisam de proteínas carregadoras, elas precisam de receptores para ligar aquele hormônio, que às vezes nós temos os hormônios sexuais sendo produzidos corretamente, mas nós não temos os receptores que os ligam. Aí aqueles hormônios ficam boiando na corrente sanguínea porque não foram construídos esses receptores, por falta de uma alimentação correta, por causa dos zinc fingers, ou por causa de bloqueio de toxina, ou por causa de excesso de metal pesado, ou por uma alimentação inadequada, né? Aquela pessoa se tornou vegana e começou a comer muito pãozinho, muito bolo, muito biscoito, mais o legume, a verdura, os grãos proteicos, né? Porque as leguminosas têm muita proteína. Para os pediatras, isso é uma dica, porque eu vejo eles colocando muito na criança de 6 meses. Quando ela começa a introdução alimentar, 2 semanas depois, eles já estão dando franguinho, né? Eles estão dando a proteína para a construção. Pasme você. Vamos supor, 100 gramas, se a gente está falando de 100 gramas, de bife tem 20 gramas de proteína, 100 gramas de frango tem 20 gramas de proteína. Mas 100 gramas de aveia, 100 gramas de amaranto, 100 gramas de germe de trigo, tem 20 gramas de proteína. É óbvio que essa criança não vai comer 100 gramas numa refeição. Mas se a gente pensar que 2 colheres de sopa cheia vão fazer lá as 40 gramas, você já tem quase 10 gramas de proteína ali. Então, o mingauzinho, o purê, ao invés de fazer o purê com leite, faça com leite de aveia. É uma forma de introduzir uma proteína vegetal muito benéfica, que vai preparar, vai fortalecer o organismo da criança e vai ser mais biodisponível, vai ser mais bem aproveitada. A criança não vai ter tanta cólica, ela vai poder, porque já não tem, né, as bactérias, não tem o nitrito, não tem toda aquela química envolvida numa proteína animal. E o ovo? Agora pegou. É proteína pura, altamente assimilável. Vamos lá. Eu sempre acredito no sistema, no ecossistema. Nós temos um sistema planetário que hoje, a gente não está falando de Brasil, a gente está falando a nível mundial. O animal, ele está sendo industrializado para atender uma demanda desenfreada, uma necessidade, sabe, enlouquecida. Eu cresci, assim, minha família mineira, e tinha galinheiro dentro da minha casa. Então, quando a gente via, da casa do meu avô, não da minha casa. Então, quando a gente ia para Minas, e a gente passava muito tempo lá em Minas, porque a família ficava lá as férias inteiras. Então, tinha aquele dia do netinho ir lá no galinheiro e pegar o ovinho da galinha. Ela me gritava, era um horror, e eu não pegava o ovo porque eu ficava com horror, porque os meus primos cresceram ali, estavam acostumados a pegar, e eu não. Então, já que era o meu dia de pegar, naquele dia não tinha ovo, então não peguei. E se tinha que fazer bolo, não ia ter bolo, e se tinha... Então, a gente não usava dessa forma que está sendo feita, sabe? O atleta comendo, consumindo ovo de manhã, ovo de tarde, ovo de noite. Essa galinha chocadeira, existe um nome específico, ela está ali só para colocar ovo. Ai, a galinha é feliz, a minha galinha é da roça, ela pega sol. Ela é feliz, não. Ninguém pode estar ali 24 horas trabalhando, botando não sei quantos ovos por dia, domesticado, trabalhando para uma indústria, e você dizer que é feliz. Uma coisa, né, é voltar para aquilo que não acontece mais, tá? A não ser a sua galinha do seu sítio e tudo mais. Então, isso é um fator, existe um ecossistema que não está sendo respeitado dessa galinha. Existe um milho transgênico, cheio de agrotóxicos, cheio de pesticida, que para evitar a salmonelose, porque é muito caro, Ju. A vaca, com a história da vaca louca, ela tem hoje um veterinário para ela. E por isso o preço da carne aumentou muito, e para evitar a contaminação. A galinha não tem, gente. Se a galinha está com perna, sem perna, maltratada, doente, na hora de ser abatida, vai ser tudo junto. Ninguém está avaliando aquela galinha doente e aquela galinha que não está doente. Sendo que aquela galinha já está comendo um milho cheio de antibiótico, primeiro que mexe na grelina dela, e ela fica compulsiva, e ela come sem parar, engorda rápido, e vai ser abatida rápido.
E depois que aquele antibiótico vai passar no ovo, porque aquele antibiótico está evitando que ela tenha salmonela, porque está todo mundo ali no poleiro, todo mundo junto, e não tem menor controle sanitário sobre isso, talvez da sua casa, eu não estou falando de algo, mas essa galinha industrial, essa do mercado, dos nossos ovinhos, não, não está sendo, né, com uma fiscalização, um controle muito grande, então joga um antibiótico, e esse antibiótico, a criança está adoecendo demais. E um outro fator do ovo existe, é só o pessoal que tiver dúvida no PubMed. Esse trabalho foi escrito por Harvard em 2015, e ele foi publicado, falando que pacientes, pessoas que apresentem uma microbiota não saudável, patogênica, dominante, com muita bactéria do mal, com muito verme, gente, quem é que não tem um vermezinho hoje? Quem é que não está com desbiose? Se tiver muita desbiose, muita bactéria patogênica, e a colina do ovo, ao chegar no intestino, será metabolizada por essas bactérias dominantes em maior número e será transformada numa substância chamada trimetilamina. É uma substância altamente tóxica para o fígado, é uma substância que pode, em pouco tempo, criar esteatose hepática, pode criar problemas no fígado. E nós estamos vendo uma população com muitos problemas de fígado. Além de que o ovo tem as mesmas propriedades inflamatórias da carne, da L-carnitina, e é um gerador de dor. Está todo mundo se enchendo de ovo exageradamente, está com dor, está com problema de fígado, está com desbiose e está com intestino ácido. Numa criança dermatite atópica ou na psoríase, eu desafio você tirar o ovo e você não ter uma melhora imediata dos seus problemas dermatológicos, porque é muito ácido. Não sou a favor do ovo, do jeito que está sendo feito. Se o seu bolo está sendo feito com ovo, continua, filha. Se você vai comer uma panqueca uma vez por semana, continua, não é isso. É um exagero. É a forma que estamos conduzindo isso e substituindo o nosso prazer de língua, porque está tirando o pão e jogando o ovo no lugar. Isso eu não concordo. Tem uma questão que é quando a gente está fazendo a transição de uma alimentação à base de convencional, com tudo que a gente come e carne, e a gente começa a tirar a carne, independente se é vermelha, branca, tá? Mas, enfim, a tendência, e comigo foi assim, é que a gente coma mais ovo e mais queijo, e que haja ainda, que ainda piora, eu achei no meu corpo, na minha saúde, a situação ficou pior, porque a gente na cultura não tem essa confiança de se tirar todos os elementos, e até do aspecto afetivo, né? Tirar uma coisa que você gosta e que você acha que te satisfaz por uma outra coisa. Dicas, por favor. Então, a gente tem essa mania da substituição. A gente sempre pega um vício e joga em outro vício. Nós somos assim, isso é mundial. A gente é carente e a gente se vitimiza o tempo todo. E eu sempre digo uma coisa, nós somos muito mais fortes do que pensamos, nós viemos para vencer. E quando chegamos no caminho certo, somos ajudados. Quando você mantém um alimento inflamatório, mas você precisa de informação, e eu acho que a gente tem que ter informação. Por exemplo, o leite, o queijo, ele tem uma concentração muito maior perto do leite, né? Na questão da caseína, porque é o soro. É só para a gente entender. O bezerro, ele nasce com 70 quilos. Nós nascemos com 3 a 4 quilos. O bezerro, em alguns minutos depois, ele já começa a andar. E em um ano, ele triplica de peso, ele pesa 210 quilos. Nós chegamos a 10, 12 quilos, cada um tem os gordinhos gostosinhos que vai até 15, mas nós levamos um ano para caminhar. E o nosso sistema de visão, que é muito trabalhado nesse um ano, nossa percepção. O bezerro, esse trabalho dele de visão, de percepção, não é mais o trabalho locomotor com leite, porque a caseína tem 21 gramas, né? Para aquele bezerro, um dia pesar 1 tonelada, que é o boi pesa 1 tonelada, e a vaca pesa 720 quilos. Então, quando nós passamos a dar este alimento para as nossas crianças com 6 meses, com 3 meses, com 1 mês, tem criança que nem vai no leite materno, nós estamos dando 21 gramas de caseína. Essas crianças vieram preparadas para o leite materno, que só tem 2 gramas de caseína.
nós estamos mexendo no sistema locomotor, acelerando esse processo que está se desgastando na gente mais velha. É dor no ciático, é dor no joelho, é artrose, é artrite. É o meu paciente dos 40, 50 anos em diante. Nós estamos gastando demais o nosso sistema e perdendo a percepção. Perdemos a nossa visão, a nossa conexão, o nosso auto-olhar, o nosso autoconhecimento. Estamos muito vitimizados, muito piedosos. Ai, mas eu sou hoje. Ai, mas eu agora já estou vegetariana. Ai, não sei o que eu vou fazer. Então, assim, eu digo para que a gente tenha esse pensamento, porque o leite é o alimento do bezerro, ele não é nosso. O queijo é uma delícia, o ovo é uma delícia. Eu não estou entrando na questão sabor. Então, dentro disso, eu acho que a gente, quando tem que mudar, sabe, Ju? A gente tem que mudar. O fumante, ele não fica fumando um cigarrinho todo dia. O alcoólatra, quando ele para de beber, ele não bebe uma cervejinha, só que ele agora vai beber uma cerveja sem álcool, não, porque o alcoólatra gosta do álcool. O fumante gosta, né? Então, enfim, eu acho que a gente tem que fazer a mudança, mas ter consciência. Um profissional da área de saúde, sim, um nutricionista, um nutrólogo, alguém que possa orientá-lo para não deixar cair essas proteínas. As leguminosas, os feijões, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, têm as nossas necessidades. Por exemplo, o feijão preto é o nosso mais vagabundinho. Ele tem 4 gramas de proteína, mas o grão de bico tem 8, e a lentilha germinada ela chega a 16 gramas. Então, assim, eu preciso de 20 gramas de proteína por refeição. Imagina, você num pratinho de arroz, o arroz tem 4 gramas, de arroz com lentilha você tem as 20 gramas. Então, assim, você ter um, né? Então, eu vou fazer o meu purê de inhame, que tem 1,5 grama de proteína, uma unidade, mas eu vou fazer com aveia. Então, eu já vou ampliar o valor proteico. Então, para isso, a gente precisa, sim, de um profissional ajustando e dando prazer. O prazer é o cabo do shiitake, os cogumelos são excelentes alimentos para a gente, proteicos, tá? Para a gente introduzir, detoxificadores de célula. E o cabo do shiitake, a gente pica ele todinho, frita, dá uma grelhada no azeite bastante, e ele vai virar um bacon, dando sabor na sua farofa, dando sabor no seu feijão. A gente colocando ele no feijão, a gente pode colocar ele no arroz, fazer uma lentilha, um arroz com lentilha cebolado com o bacon do shiitake. Então, assim, trazer o prazer, porque comer é prazer, e a gente pode se divertir comendo, tendo a amêndoa defumada, para quem gosta de churrasco, para quem gosta do sabor, da linguiça, ela é deliciosa, então ela entra nesse prazer. Quem está fazendo a transição, bota a farofa, gente, ela é mais calórica, mas ela dá crocância, o flocos de arroz nos bolinhos para dar crocância, vamos fazer hambúrguer de lentilha, de grão de bico, de ervilha, com flocos de arroz, com semente de chia, de linhaça, crocante, tem que ser gostoso. Gabi, eu vou precisar fritar hoje, você vai fritar, Santa Maria. Amanhã você faz grelhadinho. Por que tão radical, né? Por que tudo tão... E eu participo disso com pacientes. Tem pacientes que já estão preparados, que falam, Gabi, vamos embora. E tem outros que falam, Gabi, vamos com calma. E eu vou lá, vamos brincar na panqueca, vamos... mas trazendo sabor, trazendo uma coisa mais calórica, mais seca, mais crocante, mais... E funciona para todo mundo. Isso é bem legal. A questão afetiva, né? Que você está se referindo aí, aquela existe o valor. Eu sempre digo aqui, de que eu sempre falo isso, de que eu vou ficar velhinha aqui falando. Se Deus quiser, eu vou ficar velhinha. Comer é um ato afetivo, social, amoroso, e ultimamente eu tenho falado ecológico e político, porque aquilo que, né, não adianta só a gente falar sobre o que é certo e o que é errado, que as pessoas adoram o certo e errado, né? O pode e não pode, agora também nunca mais vou fazer isso, né? E não é aqui no discurso que a coisa acontece, né? O negócio é bem mais complicado. Muito E mais aí, profundo. você acabou respondendo uma pergunta que eu ia te fazer na questão das proteínas e o feijão, né? Eu, pessoalmente, tenho. Se eu comer feijão preto, que eu gosto muito do gosto, mas se eu comer feijão preto, eu tenho uma dor de cabeça absurda. Eu passei anos da minha vida com dor de cabeça sem saber que era feijão preto, né? Então, hoje, se eu comer um pouquinho, mas nem um pouquinho dá, sabe? Mas na minha gravidez aconteceu uma coisa incrível. Eu passei anos sem comer feijão, na alimentação viva. E aí, depois, na minha gravidez, eu fiquei louca por comer arroz integral e feijão manteiga.
né? Eu não comi carne, não tive essa coisa de voltar a comer carne, não tive isso, assim, sabe? E aí eu queria te fazer essa pergunta. A gente já tem muita gente que estava assistindo a gente aqui, a gente tem já um público muito consciente, né? Que já olha para o feijão preto assim, tipo, pô, mas ele é muito tóxico, né? Então, qual que é mais suave? Porque até onde eu já aprendi aqui, de todos os feijões que a gente tem meia dúzia de tipos só que seriam comestíveis. E a gente come muito mais que isso. O feijão, tá? Dentro da cadeia das leguminosas, né? Ele é muito saudável. E se a gente for comparar os outros feijões, a lentilha, a ervilha, o feijão branco, o feijão pradinho, ele é o mais baratinho, vagabundinho, com menos vitamina. Ele não é tão completo assim como os outros. Mas ele é muito bom, porque ele tem fitato, porque ele tem propriedades antitumorais. Hoje, lá fora, né, eles usam o feijão como o maior alimento de cura, de tratamento no câncer. Então, eu brinco, né, eu digo que, assim, nós, há 100 anos atrás, consumíamos 300 tipos de grãos. E hoje, 100 aninhos depois, nós só consumimos 5, voltados na monocultura, voltados para essa indústria, né, do alimento, aonde ela monopolizou, e a facilidade e praticidade é trigo, soja, milho, arroz e feijão. Então, a gente parou de comer grão, a gente parou de variar, de trazer essas leguminosas, as oleaginosas para a nossa casa. Então, o feijão preto, ele tem mais enxofre, muito enxofre, por isso essa cor dele escura. E esse enxofre, para quem tem uma microbiota não tão saudável, se tiver muito fungo na microbiota, para quem tiver muita bactéria patogênica, ela vai estar em maior número. O fungo vai agir no enxofre e vai transformar o enxofre em dióxido de carbono, nitrogênio, hidrogênio, estufamento de barriga, empachamento, flatulência, refluxo, vai aproveitar mal os outros nutrientes, porque você vai acabar não absorvendo corretamente, mas isso é uma presença maior, de uma quantidade maior de fungo. Por isso é preciso germinar. O feijão preto é um feijão que precisa ser germinado. O que é germinado? Tirar, diminuir o grau de toxina dele e ampliar o valor nutricional dele, para melhorar a digestibilidade. A gente vai deixar de molho numa vasilha com água, vai colocar água 3 dedos acima do feijão e espreme limão, porque o limão, né, que tem o ácido cítrico, vai ajudar a tirar essa quantidade, esse excesso de enxofre que tem o feijão. Tem gente que coloca também bicarbonato, eu já sou daquela que eu acho que o bicarbonato é abrasivo, tem gente que coloca sal, tudo isso, um ácido ajuda na quebra do enxofre. 12 horas depois, você lava, né, esse feijão, abre num tabuleiro de pizza furado, para que aquela água não se acumule, e deixe num lugar com luz, para que ele possa germinar. No Rio de Janeiro, onde eu moro, aqui é capaz dele até cozinhar às 5 da tarde. Mas o certo para a gente saber se ele germinou, ele tem que abrir. E se ele realmente for um bom feijão, ele já até às 5 horas, tipo, deixei 8 horas da manhã, às 5 horas da tarde ele já saiu um cabinho, né? Como ele brotou. Ele ativou 600 vezes mais enzimas, porque ele entende que ele agora vai entrar na terra e vai construir um novo ser. Então, ele está com as enzimas ativadas. E aí, os antinutrientes foram todos embora, porque os nutrientes afloraram, e ele vai melhorar essa sensação de desconforto, de empachamento, você vai ter uma grande biodisponibilidade do aproveitamento dele com ácido cítrico, com fósforo, com todas as substâncias lindas que tem no feijão. E tem uma dica para o pessoal que quer emagrecer, pessoal de peso, que quase não compram o feijão branco. O feijão branco é aquele da dobradinha, né? Que a gente põe cenoura. É bom que você ainda faz, isso não precisa ter a dobradinha. Mas ele tem uma substância chamada faseolinina. A faseolinina, ela vai neutralizar a ação da sua amilase. E quando ela neutraliza a amilase, você vai absorver menos glicose, né? Você vai diminuir os seus picos para o diabético, para a insulina, para tudo. Ele é um feijão com muita fibra, com quase nada de enxofre,
tá? Melhora a digestibilidade, e ele é um neutralizador dessa amilase que não vai absorver tanto amido dele, não dando picos de índice glicêmico muito alto e não mexendo nessa parte do pâncreas, para quem está querendo ter um controle do açúcar aí. Agora você falou uma coisa assim que eu acho que é bem importante da gente conversar. Vamos então começar a entrar, né, no caminho assim dos germinados e dos brotos, né? E aí eu vou adaptar essas perguntas que eu tenho, mas já para essa linha. Para a gente na Culinária Viva, absoluta, condição sine qua non, assim, é proibido comer feijão germinado, cru, né? A gente só recomenda feijão azuki, germinado, só com narizinho, e feijão moyashi na forma de broto, esse que é comercialmente encontrado e tudo mais. Né? Desde que mais que 80% das sementes de azuki estejam germinadas. Azuki é bem honesto até, porque se ele não vai germinar, ele nem fica cheio, né? Ele nem bebe água. A gente fala que essa é a semente mais honesta que a gente tem. Você já sabe que não vai, não bebeu água, não vai germinar. Então, assim, eu queria da gente, de repente, dar uma explorada nessa coisa assim. Então, um feijão preto, para ter uma digestão melhor, a gente vai germinar, mas a gente só vai poder comer ele cozido. Para a gente aqui, né? Para mim também, quando eu falei do feijão, qualquer feijão, tá? Eu nem trabalho muito na parte da germinação crua, né? No caso do feijão, sempre cozido. Aqui eu trato pacientes muito graves que não têm energia de transformação. Então, o cozido, a medicina tradicional chinesa sempre fala disso. Então, tudo que eu acabo passando no início do meu tratamento é sempre cozido. Então, esse feijão precisa ser cozido, pode ser congelado, com cabinho, sem cabinho, com olhinho, sem... Gabi, o meu olhinho cresceu muito. Eu falei, ok, mas o ideal é, como você explicou, é só o olhinho, mas ok, vamos cozinhar, vamos congelar, vamos fazer para 3 dias, vamos... Enfim, sempre cozido, jamais ele cru, os feijões, até para você ter a biodisponibilidade, você tem que cozinhar, o fogo precisa quebrar para você ter um melhor aproveitamento dele. Ok, muito bom. E dentro dessa nossa visão aqui, que é mais, eu acho assim, é mais estreita do que só você fazer alimentação baseada em plantas, mas as pessoas que estão buscando comer baseado em plantas, pelo menos prioritariamente a base de vegetais crus, né? Deixando claro que aqui a gente sempre fala, nem todo mundo vai se dar bem comendo tudo cru. Tem pessoas, sabe, tem o dia que o quentinho, que aquele tem que ser um quentinho mais quentinho ainda, é muito bem-vindo, né? Eu não estimulo mais as pessoas no sentido de que, vamos comer tudo 100% cru e pronto, essa é a salvação do mundo, sabe? Não acho que é assim, né? Eu acho que a gente tem muito que aprender com ensinamentos antigos também. Se está muito úmido, muito frio lá fora, o que seu corpo pede? Gosto muito de trabalhar com a escuta. Mas, na perspectiva de que deu tudo certo, hoje eu vou comer, eu quero montar o meu cardápio lá, prioritariamente vivo e com germinados, com brotos e vegetais crus, independente de alguma coisa que eu vá acrescentar. Se eu comer arroz integral, se eu vou comer uma batata doce, se eu vou comer um aipim, enfim, macarrão de arroz. Da onde, nesses elementos, que eu vou encontrar, por exemplo, acho que é uma pergunta, ferro. Já então, que eu não estou usando feijão nesse caso. Principalmente nos alimentos verdes escuros. É ali que nós temos o ferro, a clorofila, o magnésio, a celulose, que vai ajudar na formação de sangue. A clorofila é o sangue dos vegetais que vai reagir com o nosso sangue, que vai fortalecer o nosso sangue. E o magnésio, ele participa dessa cadeia da hemoglobina na formação. Então, assim, os verdes escuros, todos eles, qualquer verde escuro, qualquer folha de mostarda, folha da beterraba, as folhas, a couve, a ora pronobis, então, que é fantástica, então, a grama do trigo germinada, a alimentação crua, ela é de suma importância, porque nós sabemos que nós temos todos os ativos vivos, porque as enzimas são voláteis. Quando elas vão ao fogo, elas se perdem, as vitaminas nem tanto, mas você, quando leva o alimento ao fogo, essas
enzimas que vão acelerar o nosso metabolismo ou até substituir as nossas carências em má fabricação, podendo ajudar na nossa produção de suco entérico, a gente precisa do alimento cru. Para o meu paciente que chega muito inflamado, ele não tem, porque assim, nós temos que ter acne digestório, nós temos que ter poder de transformar. E às vezes o alimento cru, com muita luz, muita vida, eu não tenho força para ele está muito elevado. Então eu brinco com o meu paciente para ele fazer o arroz dele, quentinho, bonitinho, rala a cenoura crua, abafa, pica a couve crua e faz ali um mexidão no arroz com o agrião cru, mas sem ir ao fogo, porque ele vai amolecer, vai melhorar, vai dar uma pré-cozida sem perder nenhuma vitamina e nenhuma enzima, facilitando a digestão dele naquele início. Se o paciente já veio bem, ele já começa com essa salada crua, introduzindo e respeitando, dentro da Ayurveda, né, as mudanças climáticas. Se está chovendo, não é dia da gente, a gente relaciona a chuva à sopa. E é molhado. Então, assim, a gente não é o dia da sopa, apesar que a gente olha a chuva e já associa ao frio. Mas está chovendo lá fora, esse ecossistema também interage conosco. Já está muito molhado para você terminar de se encharcar. Isso é o estudo da Ayurveda, depois vocês podem se aprofundar, a gente pode fazer uma nova live para falar um pouquinho sobre isso. Se tiver, por exemplo, o pessoal do Sul, eu atendo o pessoal do Sul de Porto Alegre, e eu tive meninas que ficaram crudivoristas, né? E ficaram um tempo lá e elas não ficaram bem, porque o sul é frio. E o alimento frio esfria. E no final elas estavam tomando cachaça com gengibre, que deu uma esquentada boa. E eu não sou eu acho que a gente tem que resolver rápido. E é isso. Vamos embora, a gente na vida tem que sair rápido daquela situação, mas eles precisam do quentinho. Eles podem ter o cru, mas muito frio, amornar, sempre vai ter uma digestibilidade melhor. E olhar as condições climáticas, sempre. E eu acho que esse equilíbrio que a gente pode ter, né, queria que você falasse um pouco sobre esse equilíbrio que a gente pode ter entre os alimentos cozidos e os alimentos vivos, que basicamente, assim, né, para uma pessoa que vive num espaço como é que o meu aqui, tem dia que tá muito frio, tem dia que tá muito calor, né? Para uma pessoa que tem ou para quem está até mais no frio, que eu acho que é legal, né, falar para essas pessoas, como que a gente pode equilibrar entre alimento vivo, cheio dessa energia, e o alimento cozido, porque às vezes o frio é de um jeito que não adianta amornar, né? A coisa tem que ser quente, tem que estar fumegando, aquela panelinha de arroz, você fica louco, ele diz, ai meu Deus, quentinho, tem que entrar aqui, né? Claro que a gente sabe que a gente projeta alguns condicionamentos e tal, mas a gente sabe que o calorzinho é real, né? Essa medicina ela não é de 15 dias, é uma assim, né? A Ayurveda não é de 15 dias, a medicina chinesa não é de 15 dias. Isso, enfim. Como assim, como que eu posso comer esse alimento cozido e comer comida viva e ter um bom resultado para minha saúde, sabe? Sabendo que eu estou fazendo algo muito bom, né? Porque, só para explicar, a gente vê que as pessoas ficam num nível de exigência tão grande, porque tem que ser tudo na base da luz, que acaba acontecendo exatamente o que você falou, que eu chamo aqui de efeito mola, né? A pessoa estica, tá no máximo do seu esforço para comer tudo vivo, tudo cru. De repente ela, um dia tem uma questão emocional ou alguma coisa que ela não aguento mais, e aí ela vai lá ou pro churrasco, ou pra cachaça, ou pra outra pizza, né? E fala, ai, não aguento mais isso na minha vida. E acaba indo para um intermediário medíocre. Porque fala, não pode ser tudo vivo, então não quer. Né? Fala aí. Vamos lá. Olha, eu sempre penso assim, que na vida tudo é duo, noite e dia, simpático, parasimpático. Levantou, agacha. Ninguém anda sozinho no corpo. O zinco não anda sem o cobre. O sódio não anda sem o potássio. Se a gente entender que tudo é dual, o magnésio não anda sem o cálcio. O pai e a mãe fazem um bebê. Não é sozinho que a gente faz, né? Pelo menos o filho vem ainda até hoje de uma dualidade. Nós somos duais. E eu penso que na alimentação também é dual. Para cada cozido, um cru. Então, no meu arroz, eu fiz meu arroz quentinho, delicioso, mas ralei uma cenoura crua. No meu feijão, talos de salsão,
eu corto o talo de salsão, e depois que o feijão estiver pronto, e jogo lá, ou então uma couve crua, ou então um agrião. Eu acho que assim você não precisa ter a salada crua ali no seu prato, ocupando espaço para quem está fazendo a transição, mas para cada alimento cozido, você tiver um cru, de repente nem na mesma porção, jamais. Às vezes uma porção menor, que possa ali te trazer esse conforto para melhorar a fibra insolúvel e a fibra solúvel, para melhorar a motilidade intestinal, para limpar, fazer o esvaziamento de uma forma melhor, para criar uma limpeza, para alimentar as bactérias biogênicas que comem muita fibra, e para que elas possam se multiplicar e limpar os nossos restos que ficam grudados nas nossas criptas intestinais, o nosso excesso de muco. O muco esquenta. Apesar de você não ter perguntado isso, meus amigos, o muco não é do mal. O muco é a forma que o corpo encontra de esquentar para o inverno que está lá dentro. Está muito frio, tem bactéria crescendo, vírus, fungo, aspergilos, aflatoxina. Então, eu produzo muco para aquecer meu corpo, só que o muco gruda e atrapalha a absorção. Então, essas fibras insolúveis, elas ajudam nessa limpeza, nessa lubrificação, nessa passagem das fezes, nessa detoxificação intestinal. Então, eu acho que sempre a gente poder brincar. E, claro, além disso tudo, eu ainda tive um espaçozinho para mais um tomatinho. O tomate cozido é muito melhor do que o cru, você absorve melhor o licopeno. Mas um tomatinho sempre é bem-vindo, e o alface do brasileiro que adora, o roxo tem mais luminescência que o verde. Então, ele tem as citocinas, as catequinas, então ele é mais nobre pela cor dele, uma cor mais viva, né? Então, assim, eu acho as antocianinas, então tudo que a gente puder trazer com mais luz e cru dentro de uma alimentação sem criar estresse. Eu gosto do verde, Gabi, como verde, como americano, mas não come o que não é orgânico, não, né? Que você vai trazer muito agrotóxico aí para dentro. Mas se a gente puder ser com a gente também carinhoso, entender as nossas preferências. Eu cresci fazendo trouxinha, mamãe fazia trouxinha, botava comida dentro do alface, fazia trouxinha, a gente comia, adorava. Quando chegava o prato, já estava todo com trouxinha. E brincar com a criança para ela ter prazer em estar com uma alimentação sempre boa. Então você falar, são tantas perguntas, a gente pode montar um curso. Fervilhando na minha cabeça. Nessa questão, assim, as crianças também é uma questão, né? Eu recebo muito uma pergunta aqui. Meu filho está na introdução alimentar, né? Independente de ainda estar amamentando ou não. Quais são os leites vegetais que eu posso oferecer para ele? Então, a tia Gabi, agora foi na minha área, né? A tia Gabi, desde 2013, vem estudando os leites vegetais, porque eu trabalho com criança. Especificamente, o meu início do trabalho, em 2013, foi uma enxurrada de um público infantil, aonde eu tive que estudar muito, porque eles vinham já com as suas alergias bem afloradas, bem agravadas, e não era qualquer leite vegetal que poderia dar. Quando você dava um leite de amêndoa, por ter muita arginina, aflorava, ele tem muito fungo, aquela flatulência, aquele barrigão. Criança que tem barrigão distendido, ela não pode comer as oleaginosas. Ou se comer uma, duas, por causa da arginina. E isso faz com que os fungos se proliferem, criando mais desconforto e pior digestibilidade. Então, assim, eu tive que estudar muito para entender. Quando eu fui para o leite de arroz, ele tem um alto índice glicêmico e os fungos brincavam e se multiplicavam naquela acidez do leite de arroz. O leite de amêndoa, todas as oleaginosas, não funcionou, e elas também precisavam de um leite calórico que fosse que atendesse às necessidades, que eram crianças, às vezes, no aleitamento industrial, do leite industrializado. Então, eu também precisava trazer aquela parte calórica, nutritiva.
Em todos os estudos, eu já apresentei esse estudo para o INPA, né? Mas a gente sabe nesse momento, para o Instituto Nacional de Pesquisa lá de Manaus, eu apresentei esse estudo na PUC, e com todas as análises das características organolépticas, com as características sensoriais e tudo que eu venho compilando de resultados, o leite de inhame, ainda, de todos os leites vegetais, é o leite mais nobre em vitaminas, em potássio, em fósforo, em tudo aquilo que a gente precisa, em caloria, e ele é o maior alimento do baço. São crianças muito inflamadas e elas precisam produzir muitos glóbulos brancos. O inhame é o alimento do baço. Sem o glóbulo branco, ela não sai da inflamação. E o baço, muito inflamado, começa a não dar conta de produzir esses glóbulos brancos. E o inhame tem a mesma propriedade do leite materno. Testada, analisada de todos os meus estudos desde 2013, ele tem o oligosacarídeo, que é o alimento da bactéria biogênica que tem no leite materno. Eu desafio uma mãe que esteja amamentando uma criança que precisa entrar com complemento, e aquela criança começa a não querer mais leite materno porque o complemento é açucarado. Eu tenho vários tratamentos que eu acompanho, todas as crianças que eu tirei o leite da indústria e coloquei o leite de inhame, elas todas continuam sendo amamentadas, nenhuma largou o leite materno, nenhuma, absolutamente nenhuma, e aquelas que a mãe tinha parado de amamentar, após, já entraram com leite da indústria, após o recolhimento do leite da indústria, retornando, né, voltando com leite de inhame, substituindo a mamadeira da indústria, eu peço para ela relactar a criança quando ela ainda tem leite, obviamente, tem estresse, né? Não tem leite, não tem leite. Mas se ela ainda tiver numa produção de leite, a criança pega o leite materno na mesma hora e ela consegue fazer a amamentação de 1 ano, 2 anos, 3 anos, é a escolha dela. E que bom, né? Cada um tem a sua escolha, isso não cabe a mim, não compete a mim, mas o leite de inhame, os atletas, eu nunca entendi, comendo banana e tomando Gatorade. Nossa, a banana, nós temos o quê? 200 miligramas de potássio. O leite de inhame tem 816 miligramas de potássio em um inhame. Então, para um atleta que possa usar, ele dura 7 dias na geladeira, sem alteração nenhuma de sabor, palatabilidade, dele estragar. Claro que eu não quero mãe nenhuma deixando 7 dias, que a gente está falando de sabor, né? Mas de valor nutricional, sim, 3 dias aí tá bom, gente, obrigada. Mas eu fiz o teste, até porque eu tinha medo da mãe que viajava, que poderia contaminar o bebê. Então, o meu medo era na contaminação e que ele durou 7 dias, bem acondicionado, no fundo da geladeira, num lugar que não faltou luz, obviamente. Mas 3 dias tá bom. Você não precisa, não dá trabalho. A mãe que estiver sem paciência, muito cansada, 2 inhames que eu utilizo, com casca, cozinha com casca, para ela não negar de cozinhar esse inhame, porque ela diz que quando ela descasca, coça a mão. Eu sei. Então, ela cozinha com casca, bota lá e puxa a casca com a mão que solta. Ela pode cozinhar também no vapor, como achar melhor, ou na água. Tirou a casca, pega os 2 inhames, o inhame é cabeludinho, é o pequenininho, porque ele muda o nome de região para região, mas é o pequeno cabeludo que tem uma cola, né? Ele tem uma liga. Coloca esses inhames no liquidificador e completa com meio litro de água do filtro, 500 ml. Não pode ser água do cozimento, porque na água do cozimento as toxinas ficam. Então, você vai higienizar o inhame com uma água limpa e tirar a casca e bater com meio litro de água ou fervida, ou do filtro, ou mineral, a que você tem em casa, limpa. Não precisa coar. Você bate, vai dar mais ou menos 700 ml de leite, ele rende, 700 ml de leite de inhame, que vai durar na geladeira para você fazer seu purê, sua vitamina, para você oferecer para a criança. E ainda uma dica para quem tem filhos grandes, que não vai ser tão fácil substituir, de quem é mãe, de quem tem 2 meninos e fez essa introdução, se ele toma o leite da vaca com Nescau, 300 ml de leite, 200 ml no copo grande, né? 250, que é o copo de requeijão. Mais 3 colheres de Nescau. Continua, filho. Não vai mudar. Não seja radical na vida. Você vai botar 280 ml do leite da vaca e 20 ml do leite de inhame.
Seu filho não é sommelier, ele não vai saber que você acrescentou 20 ml de leite de inhame. No dia seguinte, você coloca 30 ml e vai. E assim, você, em uma semana, olha, de quem trabalha com criança há muito tempo, ele vai estar tomando Nescau com leite de inhame. E aí, calma, a gente vai para o Nescau. Depois você pega o seu Nescau, 3 colheres de sopa de Nescau. Você vai, começa a botar uma colherzinha de chá de cacau e diminui um pouquinho da sua colher de Nescau. E assim você vai aumentando no cacau, diminuindo no Nescau, e quando você vê, seu filho está tomando cacau com leite de inhame. É muito melhor, é um depurador sanguíneo, aumenta a imunidade, a dengue está aí, chikungunya, coronavírus, e você está deixando seu filho protegido. Vou fazer. É muito bom, é neutro e combina com... E esse cozimento, ele é um cozimento daquele do inhame ficar cinza ou é um cozimento suficiente? Eu trabalho com a mãe que ela não tem muita experiência, às vezes até em cozinha. Enfiou o garfo, entrou, tá cozido, acabou, desliga. É o garfo, tem que nem batata. Cozinhou, enfiou o garfinho, tá cozido, acabou, desliga. Eu sou uma mãe que não tem muita experiência na cozinha cozida, sabe? Então, esse negócio de fazer feijão, que você está me dizendo, eu estou aqui pensando, cara, essa galera está precisando comer feijão aqui em casa. Porque eu não faço, aí eles emburacam no macarrão com queijo, tá, que é fácil, que é rápido. Eles comem as coisas certas, mas né, o que eles vão fazer, eles vão para o queijo, macarrão de arroz, ovo da galinha feliz, tudo isso que a gente está falando, que é tudo balé. Né? E, enfim, não para o Lucas, né? Até porque o Lucas normalmente come na escola. E a escola tem uma alimentação baseada assim, né? Arroz, feijão, legumes, tem arroz, feijão. É verdade, é uma escola com uma boa alimentação convencional, tradicional, né? E aí, lá, eu peço para não dar carne de vaca, porque tem carne da vaca, tem carne de frango, tem carne do peixe e tem um dia que é ovo. E isso eles vão alternando nos 5 dias da semana. E aí eu, né, pensando assim, e eles compram tudo de qualidade dentro do que é a qualidade, né? E aí eu pedi para não dar a carne dos animais, né? E aí sobrou o ovo. E aí o ovo, eu acabei falando assim, puta, ele vai vendo o prato dos outros, vai querer, né? Porque o pai come ovo em casa, né? Tem essa questão daquilo que você quer fazer e aquilo que o mundo em volta faz, né? Sim, sim. E a indústria, né? O tempo todo. Pois é, e aí eu já não sei, você ovo todo dia? Ou vou deixar comer as outras, sabe? A situação da mãe. Então, olha só, muitas crianças passam por isso, que as mães estão deixando elas sem a proteína animal e elas ficam inseguras e estão colocando no ovo. Hoje eu digo para você, sem problema nenhum, eu tenho um livro, tá? Nutrição Funcional para Alérgicos. Esse livro é um sonho, quem sabe um dia eu gostaria de introduzi-lo em todas as escolas do Brasil, porque eu acho que o Brasil é um pioneiro em tudo. O brasileiro ele é muito aberto, é um povo miscigenado, ele tem as críticas, mas ele é muito acolhedor, ele está sempre ouvindo. O que ele não gosta, ele xinga mesmo, mas o que ele gosta, ele anota, sabe? Ele pega o que tem de bom. E esse livro, quando eu fiz, eu pensei que tivesse que ser um livro para qualquer tipo de alergia. Para qualquer pessoa que tivesse qualquer problema alérgico, não poderia ter uma preparação no meu livro que pudesse fazer mal para qualquer grupo de alérgico. Então, eu estudei muitas alergias e fui excluindo todos os componentes alergênicos. Por exemplo, o ovo, ele pode gerar alergia. Então, eu excluí o ovo das preparações, eu excluí os corantes, eu excluí as proteínas animais, a soja, o milho, tudo que pudesse desencadear uma alergia. Então, esse livro, que é um sonho e que um dia, quem sabe, vai se realizar, eu gostaria de levá-lo para todas as creches e escolas, porque ele tem que ser introduzido. Eu acho que uma escola inclusiva não é a escola que tem um cardápio especial para uma determinada criança. A escola, ela é pedagógica, ela ensina, ela agrega, ela não desagrega. Então, ela tem que agregar. Então, ela tem que ter uma alimentação para todos, porque no grupo dela, ela tem alérgicos, ela tem celíacos, e ela tem que aprender a confeccionar alimentos que não sejam alergênicos, de alto valor biológico, proteicos,
aprendendo a fazer os hambúrgueres de lentilha, de grão de bico, de ervilha, de não sei o quê, a menos que a mãe fale assim, olha, eu quero que meu filho coma proteína, então vai colocar proteína para aqueles que os pais exigirem. Mas eu acho que pode ter preparações sem o leite da vaca, preparações, todos os meus pães, bolos, biscoitos são feitos sem ovo. E ficam divinos, e você nunca vai saber que não levou ovo. Então, eu acho que a alimentação dentro do grupo escolar, ela tem que ser para todos, e não, né, e ensinar e mostrar que essa alimentação, e os pais vão ver, porque as minhas crianças veganas, e elas estão veganas por necessidade, porque vieram muito adoecidas. O pai fala, mas ela é a maior da turma, mas ela virou monitora, mas ela é a mais inteligente porque ela está com a alimentação que todo mundo, às vezes, fala, né, tanto no nome de Deus, matar que mata animal. E é uma alimentação viva, deixada na natureza, de um arquiteto tão benevolente que nos deu tudo, tudo, tudo. Ele jamais ia dar um alimento incompleto e nos desnutrir, principalmente esses seres de luz que chegaram numa nova era de transformação, de mudança, de e eles vieram médico para nos ensinar, para a gente desapegar do alimento, para nos modificar. Pois é, obrigada, sou eles. Sou muito alérgica. Pois é, eu posso, talvez, assim, até porque a nutricionista da escola dele é muito querida, assim, muito próxima, eu acho que vale a pena conversar um pouco com ela sobre, pelo menos, o dia do hambúrguer veg, né? Se um dia, é legal, um dia. Né? Que a gente negocia com a tia Ju, né? Tia Ju, vamos fazer um dia, segunda sem carne. Né? Um dia e buscar ver como a criança se comporta, vai ver que no final do dia as crianças vão estar mais calmas, menos agitadas, façam relatórios, anotem esse dia, como é que a criança se comportou, se ela teve muita dor de barriga nesse dia, as idas ao banheiro. É legal, acho que pode virar até um relatório depois da escola. E assim, cheguei, tá? Aí no seu consultório. Para Gabriela. Seguinte, a minha amiga tá fazendo alimentação viva e ela tá mais bonita, tá mais magra, tá mais bem resolvida, sabe? Tá poderosa. Eu quero fazer isso na minha vida, né? Só que eu tenho meu filho também, meu bebê de 2 anos, né? Assim, o que eu faço? Que eu não sei nada desse negócio, não sei nem por onde que eu começo. Então, eu sempre, quando a mãe vem com um bebê saudável, vai os dois entrar na mesma linha. Na mesma hora, eu vou te colocar vegana, com alimentação viva, feliz da vida, e vou dar o pulo do gato, e vou dar várias dicas e várias informações que possam ser introduzidas sem radicalismo. É aquilo do leite na mudança gradativa, é o purê que vai fazer com leite de inhame, tudo dentro do universo, vou analisar o seu cardápio, obviamente, e dentro do que você mais gosta, a gente vai manter, só que vai mudar. Olha, essa preparação não vai levar ovo, vai levar semente de linhada dourada germinada. Ela substitui o ovo e funciona igual. Então, assim, eu vou dar ensinamentos através do meu livro, e hoje eu tenho em parceria, tá? A Claudinha, é um casal de uruguaios, maravilhosos, que eu sou muito grata a eles, eu não posso deixar de agradecê-los, que quando eu comecei a tratar os meus pacientes, eles viam muito cru, né, desse entendimento. Tem gente que vem que sabe o que quer, e tem gente que não, eu não quero, não vou ficar vegano, e não é isso o meu projeto. Então, a Claudinha, ela montou uma empresa para trabalhar para mim, aonde a gente, quando vai dar curso, o meu coffee break é todo feito com ela, né? Baseado nas receitas do meu livro, para as pessoas verem como é simples, como é fácil, como é gostoso. Elas precisam provar, Ju, porque elas nunca provaram. E ver que é possível, que é uma delícia fazer essa mudança, né? Então, ela faz coffee break, como ela apoia todos os meus pacientes. O meu paciente está ali desesperado e fala, olha, ela pode fazer o seu cardápio todo e te entregar em casa. Está louca, não tem dinheiro para isso, não. Não esquece. Ela pode separar os hamburguinhos, o bolo, o pão, o biscoitinho do seu filho do lanche e levar na sua casa. Tá doido? Eu também não tenho dinheiro para isso, não. Então, ela pode ir na sua casa, te dar um curso, ou para sua funcionária, ou para você, aonde ela vai te perguntar as suas preferências, para ela te ensinar a substituir suas preferências e você poder lidar com esse cardápio da melhor forma possível para você poder executar esse cardápio. Então, hoje eu tenho um apoio muito grande da Vitale, né, para fazer isso ser factível, para que isso entre na casa da gente. E ela também pode dar orientações online.
Ah, eu moro longe, tá caro, tudo que for mais barato, eu quero que saia. No final, tá ali com a Claudinha, pelo amor de Deus, faz uma coisa mais em conta que esse paciente precisa de ajuda e ela está ali para me apoiar verdadeiramente. E eu acho que é um conjunto, né, Ju? A gente tem que trabalhar com vários olhares e às vezes o trabalho dela é muito mais importante que o meu. Duvido. Você dá uma empoderada na pessoa, né? Eu acho que é bem complementar. Já foi Então, muito. eu acho já, tá tudo ótimo. Eu queria que você falasse um pouco do seu livro, mas só uma perguntinha antes. A B12 dessa história toda. Então, os pacientes veganos têm muita preocupação com a B12. Não existe um paciente meu vegano que se torne vegano que eu não suplemente a B12. Eu vou suplementar. Por quê? Porque a vitamina B12 é produzida nos nossos intestinos. Intestinos muito inflamados, intestinos em desbiose, mais bactéria do mal e menos bactéria biogênica, vai fazer com que você não sintetize, que você não fabrique ou que você não absorva adequadamente essa vitamina B12. Eu vou colocar para o carnívoro, eu vou botar para o onívoro, mas no vegano ele não vai abrir mão, tá? Esse eu vou insistir. Hoje a vaca, né, a vitamina B12 dela está no intestino, quando nós matamos essa bichinha, vai para o músculo e a gente come a carne que está rica em B12. Só que hoje ela não come grama. Ela só tinha essa B12 quando ela comia grama. Hoje ela come milho e soja. Então, ela não tem mais fabricação de B12. Mas eles estão dando suplemento de B12 para as vacas. E aí a gente acaba recebendo. É melhor você comprar o seu na farmácia e consumir por um período até que você tenha uma microbiota saudável. Hoje nós temos estudos que o agrião, ele é rico em B12, já tem vários estudos ali falando que os verdes escuros já estamos encontrando quantidades de B12, e temos os precursores também da B12, e na boca nós produzimos também a B12. E quando nós acordamos, a gente não deveria diretamente escovar o dente, porque na hora que a gente toma o café da manhã, a gente engole essa B12 e melhora no intestino. Gente, isso são estudos, é um estudo que ainda precisa, né, ser aprimorado, mas a gente tem todo isso no PubMed, para quem tiver curiosidade. Então, eu acho que é legal escovar o dente depois do café da manhã, ou pelo menos escova após o almoço. E a gente tem esse hábito, às vezes, de escovar o dente, então vamos aproveitar a B12 produzida pelas nossas bactérias da boca, que produzem B12 também. Pronto, bebe só aguinha e vai comer. Me conta do seu livro. Então, esse livro, na verdade, eu apanhei muito as meninas, quando eu ia atender o pessoal, eu dava um manual, um PDF, porque era exatamente isso, um alérgico múltiplo, um transtorno espectro, um autista seletivo, mas eu vou fazer o quê? Então, eu fazia um PDF que ia por e-mail, com muitas receitas testadas em casa, sabe, com medidas de casa, naquela coisa bem meia boca, para que a pessoa pudesse executar aquele diário alimentar de 30 dias. E ela já saía com o manual. E as coisas foram passando, né? E a gente começa a sentir a necessidade de deixar isso para um grupo maior, não só para o meu paciente. Mas Orientações é um livro que eu escrevi para leigos, para mães de alérgicos, para donas de casa, para quem não sabe cozinhar. Não é um livro, não esperem desse livro, assim, eu falo das alergias numa linguagem muito simples, para que todos nós estamos passando por crises alérgicas momentâneas, ou então estão durando mais tempo que deveriam. E eu conto um pouco das alergias e deixo disponível 84 receitas de todos os tipos. Eu separei pratos salgados, doces, bolos, pães, requeijão, para que a gente possa começar, né? Tem receitas de 5 minutos, receitas de 10 minutos, receita de liquidificador, para não ter batedeira. Eu não tenho batedeira em casa, Gabi, eu não tenho. É liquidificador, isso você tem que ter, filha, não vai ter jeito. Né? Uma vasilha, uma colher de pau e vamos embora. E começa, ai, Gabi, a contaminação, e a colher de pau, a colher de pau. Gente, a gente tem que ser simples e prático, bota em dia. Depois você vai melhorando seu maquinário, vai melhorando sua panela, vai melhorando sua colher. Não tenta tudo de uma vez só, senão a gente não vai fazer nada. Quem quer tudo perfeito não faz nada. Vai meia boca que assim a gente vai chegando lá. Uma conversa deliciosa com Gabriela Chaves.
nutricionista clínica geral, ou uma mulher incrível, com uma energia, com um astral, porque eu vou falar uma coisa pra você. Eu sinceramente acredito nas pessoas que expressam aquilo que elas preconizam, sabe? Então, para mim, a questão da nutrição, ela não é só uma estética, né? Mas é também, quando eu vou conversar com alguém que está falando sobre isso, como que aquilo se aplica na vida de quem está falando, para mim passa muito pela expressão daquele ser, da pessoa, como ela se expressa no mundo, né? E desde o primeiro momento que eu conversei com a Gabriela, foi algo assim, uma empatia incrível, porque o astral dela é no astral, sabe? Uma pessoa positiva, uma pessoa que é determinada, ao mesmo tempo amorosa, acolhedora, muito criativa, muito flexível, todos os sintomas de saúde boa, sabe? Onde que está no corpo, que está no espírito, que está na mente, né? Gratidão enorme, querida. Né? Falei antes, quero falar, repito, quero ficar sua amiga por sempre. Tenho certeza que a gente tem muita coisa para fazer junta. Depois a gente vai marcar um outro horário para a gente conversar sobre todas as coisas que estão borbulhando aqui. Vai virar post-it, vai virar um mundo. É meus post-its. E aí a gente. Gratidão, muita gratidão por toda essa sua generosidade, pela dedicação desse tempo aqui com a gente hoje, viu? E me passa os seus contatos para eu poder deixar em todas as mídias que a gente. Para quem está ouvindo a gente agora, né? E também porque depois você vai me passar, mas para eu passar para todo mundo, toda vez que a gente tiver o vídeo, todo vídeo que as pessoas forem ver seus, vão estar ali com como que elas te encontram. Lindo. Ju, é recíproco. Você é maravilhosa, faz um trabalho lindo. Todos nós temos dificuldade na hora de confeccionar. O seu Instagram é ótimo. E a gente precisa de orientação, sim, porque é difícil mudar e a gente precisa de apoio, né? E estar num grupo que diz: olha, eu faço, eu venci, deu certo. E a gente precisa ir para esses grupos, né? A gente precisa se agrupar, porque senão a gente acha que nunca vai ser possível disso executar na nossa vida. Então, assim, simplicidade, gosta do ovo, come o ovo, mas não precisa mais comer 10, come um. Sabe, cada vez que a gente vai diminuindo, é um passo a mais, é um passo à frente, é uma diminuição de toxina na gente, né? Pela condição que nós, seres humanos, estamos errando, porque estamos exagerando, porque esses bichinhos estão em sofrimento para dar tanto ovo. Eu visito muitas casas, eu abro a geladeira, são cartelas de ovo dentro das geladeiras. Agora, para 30,90. é, 30 imagina, por 9,90. Olha e isso. imagina para atender essa demanda desenfreada em todas as casas, e não é na minha, nem de todos nós, porque o ovo está inserido em todas as preparações. Se você for fazer um omelete tem ovo, um empadão tem ovo, o bolo leva ovo, o biscoito leva ovo. Então, assim, além do ovo que nós estamos consumindo diariamente. Então, cada passo que a gente der será um grande passo para a nossa saúde, né? Que nem na Lua, um pequeno passo para a humanidade, mas um grande passo para a nossa saúde, na nossa abrir mão, na nossa quando você deixa de escolher um alimento, quando você escolhe um alimento ruim, você está deixando de escolher um bom. Então, que a gente comece a escolher bons alimentos. Eu estou no Instagram como Gabi Garfo Verde. Eu tenho uma logozinho que, na verdade, eu não uso muito, eu não tenho site. Ela é Garfo Verde, é um garfo, é Bertie Fourchette, que lá na Europa quando o restaurante, o estabelecimento, ele está dentro da pirâmide alimentar, ele está condizente com a Organização Mundial de Saúde, com a vigilância sanitária, ele ganha esse selo. Eu achei aquilo tão carinhoso, né, para você poder ir no restaurante dele, que ele se preocupa em atender às especificações da legislação, das diretrizes e tudo mais. Então, eu gostei e falei assim, eu vou ter a minha logo, Garfo Verde. Então, hoje, tudo, quando vocês forem procurar garfo verde, é uma logozinha que eu uso só para a gente lembrar que o garfo verde, sempre verde, não é só verdura, verde é arroz, verde é feijão, verde é lentilha, verde é legume, verde é fruta, porque isso vem da terra e a mãe terra está abandonada. Ela está pedindo para o socorro e ela está pedindo para a gente olhar para ela. Nós, mulheres, somos yin,
o pai da terra, que é o Sol, é Yang, e a gente precisa acolher a nossa mãezinha, então fazer o elo com ela é de suma importância. Estou no Facebook como Gabriela Chaves, e serão todos, eu atendo na Barra, no Rio de Janeiro, eu dou curso, sou professora de tropologia quântica, na terapia vibracional quântica, sou professora de oligoterapia funcional, agora estou aí com a PUC também, para dar práticas clínicas, condutas clínicas de consultório, né, para ensinar a gente as nutris novas que estão chegando, e estou aí, dou muitos cursos, muitas palestras, muitos congressos presenciais online, para dividir. O que tem que sair para entrar outra coisa. Não pode ficar, gente. Me faz fazer live, pelo amor de Deus, porque tem que sair para entrar outra coisa, senão não entra. Eu faço, não tem problema não, faço. Vamos fazer lá, vamos dividir. Isso, espero que vocês tenham gostado. Muito, gratidão. Gratidão, adorei saber que a gente pode se encontrar, que não é difícil, você está no Rio. Estou aqui no Rio, aqui, em tudo quanto é lugar. A gente tem que fazer uma praia, trocar uma ideia, fazer uma comida junto. Adoro. Já está marcado. Você viu, você gostou do mato que você viu lá fora, né? Tem aqui eu um na sua casa. Eu faço alimentação. Vocês veem, vocês estão aqui e a gente está combinando o nosso depois. Isso. Tem problema. Pronto, daqui a pouco no WhatsApp a gente marca a data. Falei que eu ficar comigo com você, Trama. Já estou aqui conectadésima com você, Ju. Já estamos juntos para aprender com você. Gratidão, cara, gratidão mesmo, gratidão, muita honra, muita gratidão. Com certeza hoje é um dia muito especial, começo de muitas coisas. Estou nesse chamado do cuidado com a grande mãe, né? Grande mãe que cuida tanto da gente, né? Que a gente precisa aprender a baixar e cuidar dela. Ontem eu até postei lá no meu Instagram, pessoal, eu mexendo na terra de pá de pedreiro para botar no carrinho, para limpar o quintal, sabe? Ai, voltar. Isso é absolutamente fortalecedor, terapêutico. Né? Quando você vê aqui, a gente vai mexendo em enxada, sabe? Voltar para a terra desintoxicada, patricice, né? Ficar essa mulher brava, essa mulher forte, amorosa que a gente precisa, né? Que a gente só conecta com ela lá, com a mãe, na terra. A terra, ela é agregadora. A mulher, ela é agregadora. Então, ela é apagadora. Ela pega o marido, pega os filhos, pega os amigos. Ela é acolhedora. E a gente está perdendo isso. A gente está muito yang, a gente está muito reativa, briguenta, irritada, porque a gente perdeu a conexão com a Mãe Terra, porque a Terra nos puxa, né? Ela nos concentra, ela nos deixa, ela é sedimentada, então ela não dá terra. E para da gente voar e ficar com tantos planos, vamos executar, vamos votar. Então a gente precisa dessa conexão. Ai, que lindo! Amei tudo, Gabi. Amei tudo. Tudo, tá? Ai, foi perto. Gratidão enorme, um beijo com todo o amor do mundo, tá? Primeiro de muitas conversas. Vocês podem pedir para ela voltar, porque ela vai voltar. E vai ficar aqui com a gente, porque eu nunca mais vou deixar ela embora. Estou aqui, muito obrigada, gratidão, um beijo grande. E até a próxima. Até a próxima.